Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos já do meio para o fim do período pascal, e a liturgia do tempo pascal quer nos falar de salvação, de ressurreição, de uma vida nova em Deus, quer falar de nossa chegada no reino dos céus. E assim, todos nós só poderemos alcançar o reino dos céus se estivermos ligados por aquele que foi à nossa frente e abriu para nós as portas da eternidade. Assim, na nossa caminhada de fé, nós não temos certeza de condenação e nem muito menos certeza da morte. Na nossa vida de fé e nossa vida de cristãos, nós temos a certeza da salvação, da ressurreição, da vida nova, do reino dos céus. Nós temos a certeza da vida eterna. A morte até irá cruzar nossos caminhos, mas nós sabemos, pela morte de Jesus na cruz e por sua gloriosa ressurreição, saberemos que a morte foi vencida e que nossas vidas vão se tornar eternas um dia junto de Deus. Cessa a caminhada terrena e dá-se o lugar à caminhada espiritual para a vida eterna. E até chegar este dia glorioso e bendito de nossa salvação, de nossa ressurreição, nós iremos peregrinar por aqui, todos unidos a Cristo, até alcançarmos o dia da salvação, num compromisso glorioso e bendito junto a Deus, que nos convida por graça e dom a assumir nossas responsabilidades na fé. É assim que a primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, recorda para todos nós a trajetória de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Como foi a trajetória de Saulo? Para mostrar para nós um grande exemplo de vida. Saulo era soldado romano. Ele tinha cidadania romana, ele tinha cidadania grega e ele tinha cidadania judaica. E num dado momento ele pediu carta de recomendação para ir a Damasco perseguir os cristãos, porque ele era soldado, perseguia os cristãos para os impedir de falar de salvação, para os impedir de falar de Jesus Cristo, para impedi-los de falar do reino dos céus. Porém, Saulo, subindo para Damasco, ele faz uma experiência com Jesus ressuscitado, que o chama pelo nome e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo cai de seu cavalo, fica cego e pergunta: Senhor, quem tu és? E Jesus diz a ele quem tu és, e indica que ele voltasse a Jerusalém, levado pelos seus amigos. Por lá ele foi cuidado pelos apóstolos e evangelizado. A primeira experiência de Paulo, então,
é uma experiência de vocação. Vocação é chamado. E todos nós somos vocacionados de Deus, porque o primeiro chamado que todos nós recebemos é um chamado para a vida. Deus é o Deus da vida e concede para todos nós esta vida uma caminhada de fé. Ou seja, a experiência primeira de Paulo é também a nossa experiência. Deus nos chama a viver bem, a estar bem. Deus nos chama a uma vida boa que vai se tornar eterna. Paulo é levado para dentro de Jerusalém e por lá ele é evangelizado e por lá ele vai fazer agora a sua experiência de conversão. A conversão de São Paulo é também para nós uma experiência de vida. Somos chamados a esta vida terrena e nesta caminhada de conversão e de fé, desejamos todos alcançar o dia da ressurreição e da recompensa, desejamos alcançar o reino eterno. E assim como fizeram com Paulo, alguém para todos nós um dia também anunciou a salvação, anunciou o reino dos céus, falou de Jesus Cristo, falou de sua morte para perdoar nossos pecados, falou de sua ressurreição para nos garantir a vida eterna, quando não os nossos pais, nossos catequistas, e quando não os catequistas, nossos parentes, amigos e familiares falaram para todos nós de salvação. Assim também foi a conversão de São Paulo, assim também é a nossa caminhada de conversão. Porém, contudo, olha o que ocorre com a vida de Saulo. Ele sai de perseguidor para anunciador. No seu processo de conversão e de vocação, ele se torna anunciador. E aquilo que ele fazia com os outros cristãos, agora ele vai sofrer em sua própria carne. Os judeus de origem grega começam a perseguir também Saulo e desejam matá-lo. Então eles tiram Saulo de dentro de Jerusalém e levam para Tarso. Por isso Paulo é conhecido como Paulo de Tarso. É onde eles vão mudar o nome dele. Então assim também é para nós. Porque nós temos a nossa caminhada de vocação, chamados por Deus, nós temos nossa caminhada de conversão para alcançar o reino dos céus, porém a presença de Deus em nossas vidas, em nossa caminhada de fé, não nos torna ausentes também dos sofrimentos desta vida terrena. Também nós seremos injuriados, também nós seremos perseguidos, também nós seremos maltratados, quando não pelo mundo afora, às vezes dentro de nossas casas, e quando não dentro de nossas casas, às vezes até que mesmo dentro da igreja. As críticas, as injúrias, as maldades de cada um alcançam até mesmo o espaço sagrado da igreja. Por isso aqui dentro tem pessoas que desejam conversão, por isso aqui dentro tem pessoas que buscam sim o perdão. Por isso tem pessoas aqui que mudam a sua própria vida por uma experiência de fé. Paulo mudou a sua vida e ali ele assume a conversão de sua vida para ser anunciador, mas ele não nega o sofrimento em sua vida, mas a experiência que a primeira leitura quer trazer para nós é a de que, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades deste mundo, nós também não iremos desistir de nossa fé. Mesmo diante da ameaça de morte que um dia cruzará nossos caminhos, nós não iremos desistir de nossa fé. Mesmo vivendo o nosso processo de conversão e às vezes dolorido, nós não iremos desistir de nossa fé. Mesmo às vezes caluniados, perseguidos, injuriados, maltratados, mas nós não iremos desistir de nossa fé, porque nossa fé não é ato humano e não é para a vida humana. Nossa fé é para Deus, o qual nós desejamos alcançar. E assim nós iremos peregrinando, de uma forma ou de outra, na alegria ou na felicidade, nós seremos perseverantes na fé. E é assim que a segunda leitura da carta de São João Evangelista quer dizer também para todos nós, que nesse imenso amor de Deus por nós, que nos acompanha, faz presença em nossa vida, Ele nos chama a esta perseverança. Amar a Deus é lhe ser obediente. Amar a Deus é saber amar uns aos outros. Amar a Deus é amar esta vida terrena, como já nesta vida terrena, amar a vida eterna nos céus. Amar a Deus é saber amar todos aqui, para que um dia possamos nos reencontrar na alegria da felicidade eterna no dia da salvação. Porque essa é nossa assembleia, que se separa na tristeza desta vida terrena, deseja alcançar a felicidade eterna, onde todos nós um dia nos reencontraremos. Para quem tem fé, a morte é sim uma realidade, mas a vida eterna tem que ser uma certeza.
E é assim que nós queremos alcançar a certeza da ressurreição e da vida eterna para todos nós. Alcançar na alegria aqueles que foram à nossa frente. Porque junto de Deus, a morte não existe. Porque junto de Deus não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, não há choro e não há lágrimas. Apenas a felicidade e a vida que são eternos. E é nesta caminhada então, que no Evangelho agora, de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, para este 5º domingo da Páscoa, Jesus convida a todos nós a permanecermos unidos a Ele. Então Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo? Ele está comparando essa nossa caminhada de fé com uma plantação de uva, que é a videira. Porém, das muitas oportunidades que nós temos nesta caminhada terrena, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Não é uma realidade de morte, não é uma realidade de mentiras. A menininha está aqui correndo, fazendo um Cooper aqui no corredor central. Aí, olha lá, e a mãe dela vem atrás dela, ali, no meio do corredor. Pode vir buscá-la, não tem problema. Pede ela para sentar aqui na cadeira do padre, ó. Ela fica quietinha ali na cadeira do padre. Aí. Muito bem. Então, pessoal, nesta nossa caminhada das muitas realidades que nós temos, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Como se ele pudesse dizer assim: olha, vocês têm várias oportunidades. Vocês têm a videira da morte, da mentira, do mundo, da perdição, da perseguição. Mas Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Porque nós estamos aqui buscando uma caminhada de salvação e de vida eterna. E só vai alcançá-la quem estiver ligado a Jesus. Então ele vai dizer: eu sou a videira, mas Deus é o agricultor. E todos nós somos os ramos. Então ele agora pode dizer que assim como numa plantação de uva, ou na nossa linguagem de mineiro, assim como no pé de uva, a gente fala é assim, o pé de uva, o pé de rosa, não é assim que a gente conversa? Então numa plantação de uva tem que podar o pé de uva para que ele possa dar bons frutos. Tem que tirar os galhos secos, tem que tirar os galhos que não conseguem produzir mais. Então Jesus agora vai usar desta metáfora para falar de nossa caminhada de fé. Então ele vai dizer: o ramo por si só, cortado do pé de uva, não consegue dar frutos. Mas se vocês estiverem ligados à videira verdadeira, vocês conseguirão dar frutos. Mas cuidado agora. Cuidado para que você não seja um ramo ligado a Jesus Cristo que produz fruto amargo, que produz fruto azedo, que produz fruto de tristeza, que atrapalha a vida dos outros, que causa decepção na vida dos outros. Cuidado para que os seus frutos não se tornem tão azedo que ninguém queira estar ao seu lado. Que os seus frutos não sejam tão amargos que as pessoas comecem a se afastar de você. Que você, sendo um ramo ligado à videira verdadeira a Jesus, consiga você produzir frutos bons, frutos de alegria, frutos de sabedoria, de inteligência, de paz, de amor, de concórdia. Seja você o galho que vai dar frutos bons lá dentro da sua casa. Seja você um ponto de união dentro da sua casa. Seja você uma pessoa que consegue espalhar felicidade. Seja você um galho lá ligado à videira verdadeira que consegue levar para as outras pessoas um pouco de esperança, um pouco de felicidade, um pouco do reino dos céus, um pouco de vida eterna. Porque somente ligados a Jesus Cristo que nós conseguiremos espalhar coisas boas pelo mundo. Mas se você se tornar um galho que espalha coisas azedas e amargas, aí Jesus pode dizer: você será cortado, e cortado será queimado e lançado no fogo. É claro que Jesus não está falando de uma plantação de uva. É claro que Jesus não está falando de simplesmente um pé de uva de uma videira. Ele está falando de nossas vidas. Ele está falando que todos nós, nesta caminhada terrena, temos que ser pessoas boas, plantar pelo caminho os frutos bons que nós iremos recolher e apresentar para Deus, que é o agricultor, em nossas mãos, no dia de nossa salvação. Ele não está falando simplesmente de uma plantação de uva. Ele está falando de você. Ele está falando da sua caminhada de fé. Ele está falando da sua presença de família. Ele está falando da sua experiência religiosa. Ele está falando da sua caminhada de fé.
Ele quer saber se você consegue estar ligado a Ele nesta caminhada de salvação, porque o tempo pascal lá vai se encerrando e Ele vai voltar para junto de Deus Pai, e Ele quer saber se pela fé nós estaremos ligados a Ele, ou se quando Ele partir para junto de Deus Pai, nós seremos galhos desgarrados, ramos desgarrados, que não conseguem mais produzir frutos, porque o ramo por si só, desligado da videira, não consegue produzir nada, ele seca e seco é lançado ao fogo. Mas se estivermos ligados a Jesus, nós seremos as pessoas neste mundo que conseguem espalhar coisas boas, que conseguem espalhar esperança, que consegue dar frutos tão doces e saudáveis e agradáveis, que um dia serão estes bons frutos que nós apresentaremos a Deus. Que os pais consigam sim produzir na vida de seus filhos frutos doces e agradáveis. Que os filhos consigam enxergar em seus pais frutos doces e agradáveis. Que todos nós sejamos sim agradáveis uns para os outros, para apresentar para Deus um dia os frutos de nossa caminhada, de nossos trabalhos, todos nós caminhando aqui, todos juntos. E que nesta caminhada de fé, possamos sim glorificar a Deus, não pela morte daqueles que foram à nossa frente, mas glorificar a Deus por todos os dons que Ele concedeu nesta vida mortal àqueles que lhe pertencem. Nós estamos aqui não para recordar a morte, estamos aqui para recordar a vida de muitos que foram à nossa frente fazer o seu reencontro com Deus e levaram os seus frutos. Frutos doces, com certeza. Assim como fez Dona Lia, que caminhou com o apostolado da oração e produziu junto ao apostolado muitos frutos para a evangelização da família, dos filhos, dos netos, talvez até dos bisnetos, daqueles que ainda hão de vir, daqueles que estiveram por aqui rezando. Que todos nós tenhamos um pouco da oportunidade de apresentar para o outro aquilo que plantamos na nossa caminhada de fé, os frutos bons de nossas vidas, que nós produzimos quando estamos ligados a Jesus Cristo. Assim como fez Dona Lia, que agora tem a oportunidade de apresentar no reino dos céus os frutos da caminhada que ela teve aqui conosco. Que nós também tenhamos esta mesma oportunidade de ter em nossas mãos os frutos que nós plantamos, que colhemos, ligados a Jesus Cristo. Porque é bendito o ditado que diz: nós colhemos o que nós plantamos. Que vocês possam colher frutos bons, porque estando ligados a Jesus Cristo, e todo aquele que está ligado a Jesus Cristo só pode colher frutos bons. Colham frutos da esperança, do amor, da justiça, da paz. Colham frutos de família, colham frutos de obediência. Que os filhos possam ser solícitos aos seus pais, que esposo e esposa possam ser solícitos uns aos outros, que nossas famílias possam ser valorizadas e que todos aqueles que foram à nossa frente fazer o seu reencontro com Deus, possam já mostrar para Deus os frutos dos trabalhos que aqui deixaram, mas os frutos que já foram colhidos. Que todos nós, diante de Deus, sejamos galhos bons, que produzem frutos bons para o dia de nossa salvação. E que nesta caminhada de fé, possamos um dia nos reencontrar nos braços do Pai, na eternidade, na ressurreição, na vida eterna, no reino dos céus. Creio em Deus Pai,